isso. Vivo e ativo na terra, então? Hoje no seu programa lá, eu estava com muita vontade de vir, consegui vir. Ah, que bom. Seja bem-vindo. Pronto aí? Paz do Senhor, irmãos e irmãs, alegria imensa estarmos aqui hoje cantando a alegria que o Senhor produz em nossos corações por sua imensa bondade. Nosso texto hoje é o Evangelho segundo João, o capítulo é o 16, João capítulo 16, e o versículo é o versículo de número 20. João 16, 20. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Amém? Era uma vez numa sala lá em cima, em Jerusalém, onde o ar era meio pesado, denso, uma mulher chamada de Peregrina. Ela estava lá, sentada com os amigos, o coração batendo forte, enquanto ouvia o mestre falar. Ele estava falando de ir embora. Ele estava falando de um caminho que ele precisava fazer sozinho. O clima, claro, ficou tenso, com uma expectativa no ar. Jesus olhou para eles e ele não estava vendo só os rostos assustados, iluminados pelas lamparinas. Ele estava vendo o que estava dentro deles. Via a confusão, o amor de verdade, mas também que eles não conseguiam entender direito o que ele estava falando naquele momento. E aí ele falou, mas as palavras dele caíram como óleo na água. Sabe como é que é óleo na água? Não dilui. Então, as palavras dele caíram. Chegaram aos irmãos que o estavam ouvindo, à peregrina que o estava ouvindo, mas como óleo na água. Uma água bastante agitada que havia naquela sala. E ele falou, em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, assim como a água foi transformada em vinho.
mas a vossa alegria se converterá, vossa tristeza se converterá em alegria, assim como a água foi transformada em vinho. Uma vez eu ouvi um cientista falando sobre esse milagre, a transformação da água em vinho. E ele disse, respondendo à pergunta se a ciência consegue transformar água em vinho, como Jesus fez. E ele disse, consegue, a ciência consegue. Só que, para a ciência conseguir transformar água em vinho, a ciência precisa focar na água toda a energia somada de todas as estrelas da Via Láctea. Então, se a gente conseguir concentrar num só ponto toda a energia emanada de todas as estrelas da Via Láctea, a gente transforma a água em vinho. Aí ele disse, do ponto de vista da ciência, só tem esse jeito. A menos que você seja Deus. E foi exatamente o que Jesus de Nazaré disse que era. Eu sou. Aliás, Jesus de Nazaré usou a palavra sagrada, o tetragrama sagrado, várias vezes. As pessoas vinham falar com ele e ele dizia, eu sou. Ninguém mais falava essa palavra. E, curiosamente, ele resgatou o som, porque ninguém mais sabia o som, mas ele sabia. Ele sabia o som da palavra. E ele dizia, eu sou. E várias vezes, quando ele disse eu sou, as pessoas reagiram. Uns caíram desmaiados, outros entraram em crise, porque ele disse eu sou, com toda a força que essa palavra carrega, que esse nome carrega. E a palavra cria, não é? Nós sempre, pela palavra, o Senhor criou todas as coisas. A palavra cria. O que quer dizer que quando a palavra do Senhor está sendo pronunciada, o universo está se movimentando em reação à palavra. Você não percebe, mas o universo está se mexendo. A palavra de Deus deslocou tudo no universo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja separação entre as águas, e houve separação entre as águas. E disse Deus, apareça a porção seca, e apareceu a porção seca. O universo reage à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está sendo pronunciada, tudo se move. A gente não percebe, porque a gente, claro, não percebe muitos movimentos, até porque ficaria tonto, de tanto movimento que há à nossa volta. Então, Jesus disse, vós lamentareis, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, assim como a água foi transformada em vinho. Aí você vai dizer, Ari, isso não está no texto. Está sim. A palavra eis, que tem nesse texto, no original grego, significa exatamente a mesma força, a mesma intensidade,
A mesma concentração de energia que transformou água em vinho. Então, para eu não ficar aqui explicando para vocês toda hora o que isso significa no grego, eu já trouxe para vocês o que isso significa na vida. Vossa tristeza se converterá em alegria, assim como a água foi transformada em vinho. Claro, a peregrina não entendeu. Ela não entendeu como a dor mais forte que ela conseguia imaginar, a dor de perder Jesus, podia virar alegria. E quanta energia isso exige? Energia espiritual, né? Porque para transformar a água em vinho, precisou da energia fotônica, que vem do sol. Ou precisaria se a ciência fosse fazer. Mas não dá, porque teria de reunir todas as estrelas da Via Láctea e direcionar a energia emanada por todas as estrelas num único ponto, naquela água. Aí ali haveria a transformação molecular necessária para a água virar vinho. Pois Jesus está dizendo que um poder semelhante vai atuar em vocês, e a vossa tristeza se transformará em alegria, como a água foi transformada em vinho. Claro que a peregrina não entendeu. Ela não entendeu como a dor mais forte que ela conseguia imaginar, que era a dor de perder Jesus, podia virar alegria. Ele tinha falado da vitória dele sobre a morte. Tinha. Mas por causa do fato de que eles não conseguiam processar direito o que ele estava dizendo, a promessa da volta dele era como uma estrela lá longe, muito distante, daquelas que em São Paulo a gente nem consegue mais ver. Tá certo? Longe, mas muito longe. Dessas que a poluição encobre dos olhos humanos. Mas ele estava falando de uma energia extraordinária, de um poder extraordinário, que ele iria simplesmente acionar. A tristeza de vocês vai virar alegria como a água virou vinho. E essa é a promessa. Esse é o desafio. Ele tinha falado sobre a vitória dele em relação à morte, mas ninguém conseguia entender. Todo mundo conseguia entender que ele conseguia ressuscitar pessoas. Mas se ressuscitar é outra história, né? Ser ressuscitado é uma coisa. Se ressuscitar é outra coisa. E era disso que Jesus está falando. Além do que, eles ainda tinham um problemão para resolver, que é como que ele ia fazer. Ele vai ser crucificado, e quem é crucificado é amaldiçoado, é maldito. Atrai toda a maldição sobre si. Então ele não pode ser sepultado. Os judeus não vão sepultá-lo. Então ele vai ser jogado no Geena. O que quer dizer que ele vai ser incinerado. Como ele vai ressuscitar? Uma coisa é ressuscitar um sujeito que está lá no caixão. Outra coisa é ressuscitar uma pessoa que está dormindo, que ele pôs para dormir depois que ressuscitou à distância. Não é o que ele fez com a menina? Quando o Jairo falou com ele, ele já deu a ordem de ressurreição.
E quando ele chegou lá, ele disse, a menina está dormindo. Eu já fiz isso aí. O Jairo estava dizendo, escuta, você não tem pressa, você não sabe que a minha filha vai morrer, você tem de pôr as mãos sobre ela e tal, porque o profeta podia ser o canal de transferência do poder de Deus. Então, você põe a mão sobre a minha filha, o poder de Deus passa por você, atinge a minha filha volta. O que ele não sabia é que quando ele disse, minha filha está morrendo, e tem duas possibilidades da fala dele, uma está morrendo e outra já morreu, a hora que ele falou, Jesus já fez. Já fez e já pôs a menina para dormir. E foi andando. E aí quando a moça tocou nele, a senhora tocou nele, ele parou mesmo. E o Jairo está dizendo, esse moço não tem senso de urgência. E Jesus está dizendo, só acredite em mim. Você não veio falar comigo? Sim, eu fui falar com o senhor. Então está falado, amigo. Então está falado, está resolvido. Você não pediu para eu resolver? Pedi, mas então está resolvido. Não está resolvido porque você viu. Está resolvido porque eu resolvi. Está resolvido. E aí, mas então, isso é uma coisa. Outra coisa é você estar morto e se ressuscitar. E ainda tem mais. Eles não sabiam que na última hora o José de Arimateia ia chegar para os romanos e pedir o corpo dele. Porque o sujeito era jogado no Geena, não porque os romanos quisessem, mas assim, os romanos não iam enterrar os judeus, tá certo? Então assim, vocês não vão enterrar? Não, é maldito. Então, Geena nele. Joga lá onde o lixo é queimado. Aí quando ele, na última hora, o José de Arimateia vai lá e fala com o governador e diz, não, eu quero o corpo dele. Então, isso é uma relação de surpresas. Primeira surpresa, os judeus entregarem um judeu para os romanos condenarem. Eles nunca faziam isso, nem com os bandidos. Aí tem aqui um judeu sendo entregue pelos próprios contemporâneos. Isso é uma surpresa. A segunda surpresa é que veio aqui um judeu do Sinédrio e disse, não, esse eu vou enterrar. Uau! Tem uma confusão aqui, não tem não? Aí ele foi para o sepulcro. E aí quando a irmã diz que ele foi emprestado, é emprestado mesmo. É miraculosamente emprestado. Não é só emprestado, é miraculosamente emprestado. Porque um crucificado não podia ser sepultado. Muito bem. Ele estava dizendo da promessa da volta dele, mas para todo mundo e para a peregrina em especial, era como uma estrela lá longe, escondida pela tempestade que estava rolando bem ali. Uma tempestade que estava acontecendo em cima deles. Eles ouviam, mas não entendiam direito. Não entendiam. Jesus, com toda compaixão, não repreendeu seus amigos com dureza. Pelo contrário. Em vez disso, ele previu as lágrimas que viriam, entendendo que a fé deles ainda era como uma água clara, esperando ser transformada. A fé deles ainda era como aquela água que os garçons puseram nas talhas. Uma água esperando ser transformada. Domingo passado nós falamos sobre isso. Então a tempestade veio. A tempestade veio.
A peregrina observou de longe o céu escurecer ao meio-dia. Ela sentiu cada prego em suas próprias mãos, cada espinho em sua própria testa. O choro dela não foi uma escolha. Foi uma resposta inevitável e humana à brutalidade da cruz. Qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade olharia para aquela cena e as lágrimas rolariam dos seus olhos, porque aquela cena era brutal. A cruz era uma combinação de execução e tortura. O sujeito ficava o tempo todo lutando pela vida, até que não aguentava mais de dor. Aí se entregava à morte. Então é a brutalidade da cruz. Então a tristeza era um oceano, e a peregrina se afogava nele. Já o mundo lá fora celebrava. Achava que tinha vencido. Caifás disse: precisa morrer um para que a gente não morra, para que os romanos não nos destruam. Então, acabou. Mas então, no terceiro dia, o sol nasceu diferente. O túmulo estava vazio. E o mestre estava vivo, como ele disse que seria. Terceiro dia e o mestre está vivo. A alegria inundou o coração da peregrina. Foi como o próprio nascer do sol, uma força que nenhuma escuridão poderia mais conter. Mas houve um entendimento crucial naquele momento. Qual era o entendimento? A tristeza não havia comprado aquela alegria. A dor não era o preço de entrada, não. Foi apenas o caminho inevitável em um mundo quebrado. Porque tem muita gente que diz: não, essa alegria, essa tristeza é necessária para você ter alegria. Não nas Escrituras Sagradas. Nas Escrituras Sagradas, a alegria não é o resultado de que você ficou muito triste. Nas Escrituras Sagradas, a alegria é o resultado de que Jesus venceu a morte. Cuidado com isso, porque isso aí é só um jeito de fomentar o masoquismo, o sadismo, muitas vezes. Cuidado com isso. Às vezes os irmãos não sabem o que dizer para consolar, então eles dizem: não, o Senhor vai transformar essa tristeza em alegria, porque é assim mesmo, o Senhor faz a gente ficar triste para depois fazer a gente ficar alegre. Não. A gente fica triste pelas bobagens que a gente faz. E a alegria que o Senhor dá é porque Ele venceu a morte e pode vencer a tristeza de todo mundo. É diferente. Então a dor não era o preço de entrada. Você entra com a dor e recebe alegria. Não. É apenas o caminho inevitável de um mundo quebrado. A alegria, portanto, não nasceu do choro. Não. O choro foi surpreendido pela vida. O choro foi surpreendido pela vida. A tristeza tinha, de fato, se convertido em alegria. Não por mérito do sofrimento, mas por poder da ressurreição. Guarda isso no coração. A tristeza tinha, de fato, se convertido em alegria, mas não por mérito do sofrimento, não, por poder da ressurreição. A alegria não nasceu do choro, o choro foi surpreendido pela vida.
Amém? O choro foi surpreendido pela vida. Ainda havia, porém, um último passo, uma última transformação. Naquela mesma noite, com as portas trancadas, Jesus voltou a estar no meio deles. Não trouxe apenas palavras, trouxe o sopro, que nós já vimos. Recebei o Espírito Santo, ele soprando sobre eles. Naquele momento, a teologia virou realidade palpável. A humanidade deles, antes limitada e medrosa, foi transformada na alegria vibrante do reino. A alegria que os tomou não era um otimismo passageiro, mas a certeza profunda de que a morte havia sido derrotada pela vida. E isso foi selado pelo sopro do Espírito Santo. Essa certeza eu vejo que escapou da mão dos cristãos. A certeza profunda de que a morte foi derrotada pela vida. E eu vejo que essa certeza escapou dos cristãos, porque os cristãos estão caindo na esparrela do mundo. Qual é a esparrela do mundo? A ilusão de que a morte pode consertar a morte. Que você conserta a morte com mais morte. É como funciona, por exemplo, grande parte da nossa ciência alopática. A ideia de que a morte resolve a morte. A gente vê isso principalmente nos que sofrem os ataques químicos e antibióticos, que é isso. Vamos matar tudo. Vamos matar tudo. No meio disso a gente mata o que tinha de morrer. Por quê? Porque nós chegamos à conclusão de que a morte resolve a morte. E a gente faz isso na política, na economia, em todo lugar. Mata, 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 mata. Mata. Tira de circulação, tira isso dali, tira aquilo de lá, tira de lá, fecha a porta, provoca a perda, provoca a demissão, joga fora, porque só a morte resolve a morte. Isso é a esparrela do mundo. Os cristãos, os seguidores de Jesus, foram os únicos que foram avisados que a morte foi derrotada pela vida. É a vida que resolve o problema da morte. A vida que resolve o problema da morte. Por isso que a gente agradece. Por que a gente agradece? Porque a gente acredita que a vida venceu a morte. Por que a gente se alegra mesmo diante da angústia? Porque a gente acredita que a vida venceu a morte. Por que a gente continua mesmo diante do que parece ser impossível? Porque a gente acredita que a vida venceu a morte. Quando a gente não acredita que a vida venceu a morte, a gente acha que tem de lançar mão dos artifícios da morte. O engano, a mentira, o roubo, o poder usado da forma mais negativa possível, a supressão, porque senão a gente não resolve o problema que nós temos. O problema que nós temos é a morte, então nós vamos resolver a morte com mais morte. É impossível. É impossível. A gente vê isso até na alimentação. Todo mundo sabe, você tem de comer alimento vivo. Você não pode comer coisa processada. Você não pode comer coisa que veio da morte. Tem toda uma dieta só daquilo que vem da vida. Não pode ser uma coisa que vem da morte.
Não pode ter sido adulterado, não pode ter sido escamoteado, não pode, tem que ser coisa viva. Nós não, nós caímos nessa esparrela que dá para resolver a morte matando mais. E aí o Senhor Jesus Cristo disse, não, a morte foi derrotada pela vida e selada pelo sopro do Espírito Santo. Mas a história da peregrina não acaba aí. Na verdade, a história da peregrina só começa aí. Com o coração transbordando dessa nova alegria, ela olhou para o mundo. E o que ela viu? Viu a mesma escuridão que havia tirado seu mestre. Viu a mesma injustiça. Viu pessoas vivendo como se o túmulo ainda estivesse fechado. Som. 1, 2, som. Som. Pronto, agora com o verde funciona. Não queria dizer nada. Eu não ia falar nada. Falei, não fui nem provocado, é melhor eu não falar nada. Mas olha, a vida fala por si. O verde funciona. Ok? É assim, a vida venceu a morte. Então, o que foi que a peregrina viu quando olhou para o mundo? Viu a mesma escuridão que havia tirado o seu mestre. Viu a injustiça, viu a guerra, viu a fome. A mesma coisa que havia matado o seu mestre. Injustiça, guerra, fome, miséria. E viu pessoas vivendo como se o túmulo ainda tivesse fechado. A nossa irmã orou hoje falando justamente dessas questões, da injustiça, da guerra, da fome. Qual é o problema? O problema é se você vê isso e reage a isso como se o túmulo ainda estivesse fechado. E isso é o que eu tenho visto na vida de muitos que se dizem seguidores de Jesus. Eles enfrentam a vida como se a pedra nunca tivera sido arrastada do túmulo, como se o Messias nunca tivesse saído de lá. Nunca, não saiu, está lá, está preso. Como se a morte tivesse vencido. Então eles estão em desespero, eles estão em angústia, eles estão tomados pelo medo, eles estão presos ao passado, eles estão presos aos traumas que sofreram, eles estão presos à violência que viram, e eles não conseguem acreditar que a vida venceu a morte. Então eles raciocinam como os que não sabem da ressurreição. Simples assim.
e entram em pânico do mesmo jeito. E aí, quando eles entram em pânico, eles começam a aceitar a sugestão do mundo, que é: vamos resolver essa morte com mais morte. Vamos resolver essa perda com mais perda. E vamos resolver essa dor com mais dor. Isso é pessoas vivendo como se o túmulo ainda estivesse fechado. Isso que a peregrina viu. Ela viu a injustiça, ela viu a guerra, ela viu a fome, mas ela também viu pessoas vivendo como se o túmulo ainda estivesse fechado. E a peregrina começou a chorar de novo. Mas eram lágrimas diferentes. Não eram mais as lágrimas da sua própria perda, mas as lágrimas pela perda dos outros. As lágrimas pela perda dos outros. Sua tristeza pessoal tinha se transformado. Agora, sua tristeza pessoal era o preço da sua missão. Era a compaixão que a impulsionava a caminhar e a se sentar com quem sofria. Um dia, a peregrina encontrou um homem cuja vida era um campo de cinzas. Ele tinha perdido tudo. A peregrina sentou-se ao lado dele em silêncio e simplesmente chorou com ele. Depois de um tempo, o homem olhou para ela curioso. Por que você está chorando comigo? Ele perguntou. E a voz dele estava rouca. Você não me conhece? E tem uma luz diferente nos seus olhos, mesmo com as suas lágrimas. A peregrina deu um sorriso daqueles que parecem nascer de dentro, mesmo com lágrimas nos olhos. Ela contou sobre o mestre dela. Ela contou sobre a cruz. Sim, mas também contou sobre o túmulo vazio. Falou sobre o fim das paredes. E falou de uma alegria tão grande que dava para chorar de emoção. Uma alegria tão profunda que abraçava a dor do outro sem se deixar abalar. Minha tristeza não impede minha alegria, explicou ela com carinho. Minha alegria vem do ressuscitado e do seu sopro. Por isso posso chorar com você sem perder a esperança. Era a alegria que chora. Sabe como é isso? A alegria que chora. O homem, pela primeira vez em anos, sentiu algo além da dor. Ele viu uma esperança que não ignorava o sofrimento, mas o acolhia. E naquele dia ele decidiu acreditar. Pediu para conhecer o mestre da peregrina. E quando a fé nasceu no coração dele, as lágrimas de desespero se transformaram em lágrimas de gratidão. A alegria libertadora da peregrina tinha encontrado um novo lar. Ela percebeu então o segredo da promessa de Jesus. A tribulação era passageira e leve, e gerava um peso de glória. A alegria e o significado da ressurreição não eram para guardar só para si, mas para compartilhar. E o caminho para compartilhar era através das lágrimas da compaixão. A peregrina seguiu sua jornada através dos séculos. A peregrina é a igreja. A peregrina é a igreja. E a alegria da igreja será sempre uma alegria com lágrimas nos olhos. Enquanto houver um filho perdido para encontrar, uma guerra para acabar, uma injustiça para combater,
Toda vez que alguém que está sofrendo encontra um raio de esperança, toda vez que a vida vence a morte em algum cantinho do mundo, a igreja tem um gostinho do jardim final que está na cidade que vem do céu. Não é o reino completo ainda, é um aperitivo do reino. É uma mostra real de como são os novos céus e a nova terra. É assim que a peregrina, a igreja, segue em frente, com os olhos marejados pela dor do mundo, mas com o coração aquecido pela alegria da ressurreição, sempre, sempre. E sempre procurando alguém para quem possa dizer com a sua própria vida: eu sei que você está triste e sua dor é real, mas ela não é o fim. Sua tristeza pode virar uma alegria libertadora. Não porque você sofreu, mas porque ele vive. E sopra sobre nós e pode soprar sobre você uma alegria que ninguém nunca mais vai poder tirar de você. A peregrina, a igreja, finalmente entendeu sua missão: atacar as portas do inferno. Atacar as portas do inferno como o Senhor havia profetizado. Agora, com a ressurreição e o Espírito Santo abrindo novas possibilidades, ela sentia a alegria do Senhor inundando o seu coração. Irmãos, estamos conscientes das possibilidades trazidas à tona pela ressurreição, pelo Espírito Santo? Eu vou perguntar de novo. Estamos conscientes das possibilidades trazidas à tona pela ressurreição e pelo Espírito Santo? Amém. É mesmo? Amém. Então por que nós oramos como oramos? Por que é que nós vemos os nossos problemas como a gente vê? Por que a gente não vê o nosso problema, vem, reúne-se com a peregrina na expectativa do milagre que o Senhor vai fazer? Por que nós contamos os nossos problemas como se eles fossem insolúveis? Por que a gente conta dos nossos problemas como se eles fossem o fim e não o vestíbulo da ressurreição? O saguão da ressurreição. Por quê? Por que a gente fala das lutas, sejam as lutas nossas, sejam as lutas nacionais, internacionais, de todos os seres humanos, como se fosse o fim e não como se fosse o saguão da ressurreição? Sabe o que é estar no saguão da ressurreição? É saber que eu vou atravessar essa porta e mais uma vez a vida vai vencer a morte. A morte vai ser derrotada porque ela não tem mais força. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Então por que nós oramos como oramos? Por que nós olhamos para a vida do mesmo jeito que as pessoas que não acreditam na ressurreição olham, que não experimentaram a ressurreição olham? Por que nós tratamos os problemas nas nossas casas do mesmo jeito que as pessoas que não acreditam na ressurreição tratam? Por que nós tratamos as dificuldades do mesmo jeito que as pessoas que não sabem nada do ressurreto fazem? Por quê? E por que nós achamos que os esquemas deles são melhores? E por que nós achamos que a morte deles pode trazer solução? Por quê? De onde nós tiramos isso? Será
que nós realmente estamos conscientes das possibilidades trazidas à tona pela ressurreição? Por que que a gente não chega na reunião de oração dizendo, escuta, eu trouxe aqui um outro resultado da morte para ser retomado pela vida? Glória. Por quê? Por que que a gente não vem para a reunião da oração como a gente viria ou deveria vir para o saguão da ressurreição? Jesus venceu. Vamos ver como a vitória de Jesus vai ser aplicada a isso aqui. Como a vitória de Jesus vai ser aplicada na vida do meu filho. Na luta da nação. Na situação que está aí advindo. Por quê? Por que a gente reage com o mesmo desespero? Por que a gente se torna arauto do fim? Ah, agora acabou, agora não tem mais jeito, hein? Não tem mais saída aqui. Acabou, não tem mais saída. Isso aqui não vai mais dar lugar a mais nada a não ser a tristeza, a dor e a morte. Por quê? Por acaso o túmulo não está vazio? Por acaso o Senhor não soprou em nós? Por acaso o Espírito Santo foi embora? Por acaso a Trindade nos abandonou? Por acaso nós vivemos numa areia movediça? Nós não somos os que vivem nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Então, o que é isso no seu coração, irmão? O que é isso no seu coração, irmã? Desperta, tu que dorme. O que é isso? O que é isso? Que o perdão vira um inferno. Não é possível perdoar. Por que não é possível perdoar? A vida não foi a vitoriosa? A vida não venceu? Por que não é possível esquecer? A vida não triunfou? O que está acontecendo? Então, a peregrina estava consciente das possibilidades trazidas à tona pela ressurreição. É a igreja, consciente do Espírito, sabia que a alegria do Senhor é de fato a nossa força. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a ressurreição, o que a ressurreição provoca em nós. Imagine-se lá naquela sala fechada, fétida pelo medo, porque o medo emite um olor que os predadores reconhecem. Os predadores reconhecem o medo. O diabo reconhece o medo. E ele sabe que onde houver medo, ele vai tripudiar, mas ele vai tripudiar, porque o medo lança fora a fé, assim como a fé lança fora o medo. O que está havendo? O que aconteceu? O Espírito sabia que a alegria do Senhor é de fato a nossa força, ainda que seja uma alegria com lágrimas nos olhos. Porque nós vamos ver a miséria alheia, nós vamos ver a luta, nós vamos ver a dificuldade, mas nós não vamos nos guiar por elas. Nós vamos nos guiar pelo ressurreto. Como ele disse para Madalena, diga aos meus discípulos para irem para a Galileia e lá eles me verão. Sabe qual é o problema?
O problema é que eu e você confiamos muito no nosso discernimento. O problema é que eu e você acreditamos muito na nossa inteligência, na nossa sagacidade, na nossa capacidade de avaliar. Então a gente avaliou, e aí a nossa avaliação disse: isso aqui não tem fim. Bom, só mal. Isso vai ser a ruína. Porque nossa avaliação é preciosa. Só que a nossa avaliação não entendeu que tem um novo elemento, e o novo elemento é a ressurreição do Cristo. A ressurreição do Cristo. Uma vez uma pessoa disse: a fé é uma coisa irracional. Aí tinha uma menina na reunião, era uma reunião convocada por um grupo de estudantes cristãos. Aí alguém disse: a fé é irracional. Aí tinha uma menina na reunião, ela disse: não pode ser. E a pessoa disse para ela: por que não pode ser? Ela disse: porque a fé só é dada a seres racionais. Eu ouvi aquilo e disse: olha, essa menina acabou de desmontar aqui um verdadeiro arcabouço que ia virar um castelo. Essa menina simplesmente botou tudo no chão. Ela disse: não é possível. E claro que o mestre ficou assim: como não é possível? A fé só é dada a seres racionais. Como é que ela pode ser irracional? O que a fé faz é expandir a razão. É dar à razão pressupostos que antes ela não teria, que ela não poderia colocar na balança. Mas agora eu e você podemos, e é isso que a igreja faz no mundo: coloca na balança a ressurreição de Cristo. Coloca na balança a ressurreição de Cristo. Um dos maiores desvios da fé cristã. Um dos maiores desvios da fé cristã é a ênfase que a fé cristã dá à cruz em detrimento da ressurreição. Eu me lembro que uma das coisas que depois que eu nasci de novo, pela graça do Senhor, mais me chocava é quando eu passava na frente das igrejas romanas na Páscoa, e era sexta-feira, e era a procissão do Senhor morto. E eu ficava olhando aquele povo entrando, e aquela estátua de Jesus dentro de um caixão, e eles choravam, e eles iam lá e beijavam os pés dele. E eu dizia: meu Deus, alguém tem de avisar para eles que Jesus ressuscitou. Sabe o que é isso? A liturgia. A liturgia é assim: se eu fosse seguir a liturgia, eu teria de cada domingo preparar vocês para a morte. Porque essa é a liturgia. Tem um bocado de irmão que gosta de falar de liturgia, mas não sabe nada do que é liturgia. A liturgia é preparar o sujeito para a morte. Então você vem 40 dias, semana após semana, falando da morte, 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 da morte. E aí, morte. Só que você ficou 40 dias falando da morte e só tem 3 para falar da ressurreição. Na verdade, 2, porque a sexta você gastou com a morte ainda foi todo mundo lá beijar o Cristo morto.
Aí sobrou o sábado que ninguém vai, porque tem de matar o Judas. É verdade. Tá certo? Sobrou o domingo. Até parece que foi nascer no interior. Até parece que eu nasci no interior. Então, uai. É, Marcelo? É. Exatamente. Então, aí no sábado tem de matar o Judas. E no domingo tem de levantar às 5 da manhã para pegar a missa do galo. Não levantou, perdeu. Isso é a liturgia. Aí terminou a ressurreição, começa a liturgia para o nascimento de Cristo. Aí vai, até Jesus nascer no Natal. Jesus nasceu no Natal, começa a liturgia para a morte. Foi isso que a liturgia fez com a fé cristã durante séculos. Ficava repetindo a história ano após ano da morte. E o dia do Pentecostes é um detalhe. Uma festa. Mas o Pentecostes é a vitória da vida, se tornando a vida em vitória. O Pentecostes é a vitória da vida, se tornando a vida em vitória. Tá certo? Então, o que é que está acontecendo, irmãos? Onde está a alegria? Sim, sempre vai ter lágrimas nos olhos, porque nós estamos cuidando das crianças. Nós estamos cuidando das mulheres. Ontem nós estávamos aqui as mulheres falando sobre a angústia da mulher, principalmente num país onde a masculinidade só não é mais tóxica porque não tem mais espaço para envenenamento. Não é? Que o pessoal fala tóxico, tudo vai virando bonito, né? Não, isso aqui é tóxico. Não, tóxico é envenenamento. Isso quer dizer, vai matar. Alguém vai morrer. Se isso aqui é veneno, alguém vai morrer. Tá certo? Só que esse veneno, essa toxicidade, mata os dois lados. Mata o que está sofrendo o ataque do veneno, mas avisa para quem está emitindo o veneno que ele está emitindo a morte que ele carrega agora, que é tudo que ele consegue viver morto. E ele se torna um sujeito com quem não dá para viver, porque onde ele passa é pior do que as patas de Átila, o rei dos números. Não vai crescer nada mesmo. Esse sujeito é uma morte ambulante. É um assassino ambulante. Não vai parar nunca. Então, tem de gerar lágrimas nos olhos uma situação como essa. Mas essa lágrima dos olhos é o saguão da ressurreição, o saguão da ressurreição, porque nós vamos orar para o Senhor invadir e trazer cura e libertação. Trazer cura e libertação. Ontem a Eliana está me falando que tem um escândalo aí no meio evangélico, que eu não sei qual é, porque eu estou tão longe disso, que eu não sei nada do mundo gospel, não é? Então está dizendo que tem um escândalo, que um pastor foi mandado para fora do país, porque era viciado em pornografia, acabou separando da mulher, é um absurdo qualquer desses assim. E eu disse, por que não levou esse homem para um acompanhamento em oração até a libertação dele? Por quê? Porque as pessoas acham que a morte cura a morte.
Mas só a vida cura a morte. E o sujeito que está nessa morte tem medo de dizer que está morto. E sabe por que ele tem medo de dizer que está morto? Porque ele não acredita mais que pode ser ressuscitado. Esse é o ponto. Está vendo o que significa perder a fé na ressurreição? Ele não acredita mais que pode ser ressurreto. Então ele não pede ajuda. Mas se ele pedisse ajuda, o poder do Espírito Santo o libertaria. O libertaria, porque o poder do Espírito Santo é o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Entendeu? Esse é o ponto. Eu já contei para vocês de uma pessoa que eu conheci lá em Salvador, que a gente estava numa reunião, estava todo mundo falando do diabo, e eu falei, meu Deus, me trouxeram para a reunião errada aqui. Aí eu virei no meio da conversa e falei, escuta, está todo mundo aqui falando do diabo? Tem alguém aqui com problema com o diabo? Aí uma moça levantou a mão. Eu falei, qual dos problemas que o pessoal está falando aqui que você tem com o diabo? Ela falou, todos. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte. Todo mês eu venho aqui na sua igreja esse ano. Quando eu vier, quando eu terminar a mensagem, você vai me procurar. Eu vou orar com você e ungir você com óleo. E você vai ser liberta. Ela falou, tá bom. Falei, mas eu não vou procurar você não. Você me procura. Terminei a mensagem. Você vai onde eu estiver e digo, ó, lembra que você falou e eu vou orar. Bom, fizemos isso vários meses, porque eu só ia uma vez por mês. No final de uma sessão de vários meses fazendo isso, um dia ela chegou para mim e disse, Ari, deu certo. Eu falei, é mesmo? O que deu certo? Ela falou, não tenho mais nenhum problema. Não vivo mais do jeito que eu vivia. Não faço mais as coisas que eu fazia. Nem ando mais com as mesmas pessoas que eu andava. E eu mudei tanto ali, que minha mãe chamou a minha irmã também é crente igual eu. E a minha mãe falou para minha irmã, por que você não vai para a igreja dela? Porque lá na igreja dela as pessoas mudam de vida. Na sua não muda, mas na dela muda. Olha aí, ela mudou. Tá vendo? Por que as pessoas não falam? Primeiro porque não acreditam mais no poder da ressurreição. Segundo, porque já concluíram que a igreja toda não acredita no poder da ressurreição. Que tudo que a igreja vai fazer é punir. Que a igreja também acredita que é a morte que cura a morte. Isso é um absurdo. Isso não é a peregrina. Porque a igreja é a comunidade que peregrina em missão. Isso não é a igreja. A igreja acredita e vive a partir da ressurreição. Simples assim. Você tinha um problema, porque agora você chegou na casa de Deus e aqui nós vamos ficar do seu lado até o Espírito Santo terminar esse trabalho. E é a mesma coisa em relação à nação, em relação à sociedade, em relação a qualquer coisa. Nós cremos na vitória da vida sobre a morte. Amém? Amém. Então, essa é a convocação de Jesus Cristo. Então, eu fiquei com pena desse irmão, que eu nem sei quem é, nem perguntei quem era, não me fala, porque eu já vi tanto desse negócio que eu não estou mais querendo ver. Não quero mais saber. Porque
Eu cansei de falar para esses meninos, ó, vocês estão indo pelo caminho errado, hein? Vocês estão indo pelo caminho errado. Vocês vão quebrar a cara. Isso não é o caminho da cruz e da ressurreição. Isso é só o caminho da cruz do mau ladrão. Que lembra que tem cruz. Tem 3 cruzes. Tem a cruz de Jesus, a cruz do menino que a gente chama de bom ladrão, que eu não sei por que a gente chama, e o outro que a gente chama de mau ladrão, que também é uma redundância, né? A não ser que seja o Robin Hood, não é uma redundância, mas a gente chama. Então, de qual das cruzes você está falando? Da cruz que é o vestíbulo da ressurreição? Da cruz que é o vestíbulo do céu? Ou da cruz que é o fim sob maldição? De qual que você está falando? Porque o do mau ladrão é a perdição. Ele aproveitou para desancar Deus. Tem um montão de gente que faz isso. Aproveita a cruz para desancar Deus. O outro aproveitou a cruz para dizer para Deus, lembra de mim no seu reino. E Deus disse, hoje mesmo você vai para o paraíso, e daqui a 3 dias eu volto para buscar os que não vieram para essa cruz. É assim que a igreja vive. Essa é a nossa história. Então, o que eu estou fazendo com vocês é outra liturgia. Porque a liturgia clássica prepara você para a morte. E eu quero uma liturgia que prepare você para a ressurreição, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Porque a morte já aconteceu, queridos. Aleluia! O Deus Filho abandonou a sua glória e venceu todas as batalhas que nós havíamos perdido. Agora é hora de ser mais do que vencedor. Tá certo? Amém? Amém. Então, lembre-se, nós, diante de qualquer problema, seja de que natureza for, nós o recebemos sempre e o abordamos sempre no saguão da ressurreição. Amém. Não no saguão da cruz. No saguão da ressurreição, na porta de entrada da ressurreição. Para isso, a gente convoca os irmãos para a gente ver o milagre. A gente não convoca os irmãos para pedir um milagre. A gente convoca os irmãos para entrarmos juntos no meio da conversa da Trindade. Se vocês pegaram bem a mensagem do domingo passado, eu disse, agora você tem de pensar que oração é você entrando no meio da conversa da Trindade. Então você pode começar a orar dizendo assim, dá licença. Dá licença. Por quê? Porque você já vai encontrar o Senhor Jesus orando e o Espírito Santo gemendo. E aí você vai descobrir que o assunto é você. Então você diz, dá licença, eu vim aqui porque sei que o Senhor está tratando de mim. Porque sei que o Senhor está tratando de mim. Sei que o Senhor está tratando dessa situação. E eu vim aqui colocar isso nas suas mãos mesmo. Porque é chato, o Senhor está tratando da situação e eu não. Eu não estou entregando para o Senhor. É muito chato. Saber que o Senhor está diuturnamente orando por mim e eu não entrego. Não, eu vim aqui dizer, é verdade, eu preciso do Senhor mesmo.
estou colocando nas tuas mãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Será que isso muda a nossa perspectiva? Em nome de Jesus. Vocês têm de dizer isso, senão eu vou passar a pregar 3 horas por dia, por vez. Nós vamos libertar. Amém? Amém. A segunda pode, a primeira já fez, né? Se quando eu for a oração, eu estou diante da comunidade, não faz muito sentido eu ficar esquecido do demônio, não, porque ele não está lá. Não, lá não está, não. Então, Ele não chega a anos-luz de distância de lá. então a gente não deveria, nas orações, ficar o tempo todo expulsando o cara que já foi expulso, já está condenado. Então, o ponto básico é que uma coisa é oração, outra coisa é autoridade. Por exemplo, quando eu vou orar por um camarada que eu entendo que tenho autoridade diante da enfermidade, que eu recebi essa autoridade do Senhor, eu vou lá e repreendo a enfermidade. Em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade e pronto. O cara levanta e vai embora. Quando eu encontro um sujeito que está possesso, em nome de Jesus, sai agora. Não é oração, é a autoridade. A autoridade. Oração é falar com Deus. Então, nesse momento... Não, se você está na presença do Altíssimo, pega mal tentar dizer que tem mais alguém lá que é um cara que não chega a anos-luz de distância de lá. Mas não chega mesmo. Isso me faz lembrar uma irmã que falou para mim, eu oro só em silêncio, na mente, para o diabo não ouvir. Aí eu falei, irmã pode orar como quiser, óbvio, é um privilégio, a oração é um privilégio, mas irmã, no lugar onde a irmã vai, quando ora, esse sujeito não chega nem a anos-luz de distância de lá. Então a irmã pode berrar, se quiser, mas pode ser em silêncio também. Porque só está a senhora e o ser triuno. Só. Deixa, claro. Tem que pensar menos no diabo, né? Porque está pensando em Deus, aí para e vai pensar no diabo. Aí está pensando no diabo, desse jeito não casa não, desse jeito nunca chega direto ao presente de Deus. É verdade. Você precisa ver com quem que você está se preocupando, né? Se ocupando. Tem que ter uma postura, né? O diabo foi vencido, está vencido e tal, e claro que ele não morreu. Exatamente. Também que nós estamos ganhando o jogo igual o Palmeiras, agora o senhor concordou, né? Exatamente, meu irmão. Eu fico impressionado com a sabedoria do irmão. É exatamente isso. Tá vendo, King? Que exemplo perfeito. Tá vendo? Você fica me dizendo que não, que o negócio popular, não sei o que lá. Tá vendo, King? Prestou atenção? Você viu o exemplo de vitória? Até o teatro. Não lembrou, né? Tudo bem. Esse ouvido seletivo, meu irmão. Exatamente. Então é isso mesmo. O Senhor, nós sempre partimos da ressurreição. Amém? Amém. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unidade da triunidade, a comunhão materna do Espírito Santo, seja com cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, e que agregue-se a isso a cura que há nas pisaduras de Jesus e na sua ressurreição. Que seja assim com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, e que estas realidades alcancem toda a humanidade, como Deus prometeu a Abraão. Amém. 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 Glória a Deus. Tchau. Tchau, gente da internet. Jesus é bom, continua firme. Ele está por aí também, tá bom?